Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muita gente fala sobre o seu casamento, né? Bonito ver uma pessoa, meu casamento, meu marido é isso, meu maridão, aí o esposo diz, minha esposa, a mulher de Deus. Agora quando a pessoa manda um e-mail e diz assim, meu casamento está um inferno, gente, pelo amor de Deus. Que é isso, minha gente? Quer dizer que o casamento tá um inferno? O casamento está um inferno? Meu pai do céu. Ouvinte conta aqui, JR, eu sou casada há pouco mais de um ano e desde então meu marido tenta me afastar da minha mãe. Quando namorávamos, tempo do namoro. Tempo do namoro, o camarada faz o que tem, o que pode. Mulher também, hein? Não é só ele não, hein? Quando namorávamos, ele até brincava com ela. Imagina as brincadeiras dele com ela. Sogra, hein? Mas agora ele criou a seguinte regra, que eu e ele somos família e o resto é parente. E o resto inclui a mãezinha dela. Até pra ir à casa dos meus pais, conta a nossa ouvinte, eu tenho que pedir permissão a ele. Marido, posso ir na casa dos meus pais? Hoje não. Marido, posso ir na casa dos meus pais? Claro que não. Marido, você imaginou isso aí? Imagina a cena. Imagina a cena, você, minha irmã, que é uma figura paciente, uma mulher tranquila, quase não é estressada, hein? Quase não se estressa. Pelo amor de Deus, olha aí. Pra minha mãe, ele só tem diferença. E quando eu demonstro carinho por ela, sabe o que ele faz? Ele faz cara feia. Durante uma briga, ele gritou dizendo que eu deveria ter me casado com a minha mãe. O cara pegou pesado, hein? Deveria ter casado com a minha mãe. Não se fala um negócio desse, né? Mas por outro lado, o cara tava nervoso, tava meio tenso, deu uma descarregada aqui feia. É difícil reequilibrar depois disso, hein? Diz a nossa ouvinte, acho tudo isso um absurdo. São amores diferentes e não sei mais o que fazer. Mamãe é meu alicerce, eu a amo demais para abrir mão dela. Sempre sonhei em me casar com alguém que amasse e respeitasse meus pais, só que a realidade é diferente e temo pelo que pode acontecer, hein? Como ser sábia vivendo todos esses conflitos? O que fazer para continuar amando e admirando o homem que tenta nos afastar daqueles que cuidaram da gente a vida inteira, os nossos pais? Você imagina, hein? Esse tema é praticamente na véspera do Dia das Mães. Essa mãezinha tá sendo tratada de uma forma muito dura. Por outro lado, a filha não tá exagerando não, hein? O que você acha? Não tem um outro lado dessa história? Ou o marido não tá entendendo, ou o marido nem mãe tem, né? Tem o cara não tem mãe. Se tivesse mãe, não falaria um negócio desse? Ou falaria? O que você acha? É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta, dia 8 de maio de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Apóstolo Alexandre Macedo, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Este assunto em que a gente observa aqui que é um exagero, que a pessoa está indo longe demais, nós vamos apurar um pouquinho mais
esses dados aqui nesse nosso programa de hoje, mas as questões que envolvem o marido e a esposa e que tem como assunto principal, o prato principal, o tema principal é a mãe, ou de um ou de outro. Eu não estou falando de sogra, estou falando da mãe, né? A mãe de um e de outro é uma coisa complexa. Apóstolo, qual a sua opinião? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, debatedores e todo o povo de Deus que está ligado na nossa programação. Eu, na verdade, fico até achando aqui que eu estou diante de um caso de um transtorno de personalidade paranoide, que é justamente essa ideia de perseguição, desse descontrole, porque se a gente não for por esse caminho aqui, é surreal a ideia, né, a atitude dele de querer disputar com a esposa o amor da mãe, e ela chega até esse conflito, né? E eu creio que o grande problema também em muitas famílias é isso, também é saber administrar o território, até que ponto muitas vezes a mãe ou a sogra, no caso, pode entrar no relacionamento, até que ponto muitas vezes a própria filha ou o próprio, vamos colocar assim, o filho, o genro, a nora, né, dão limites para que esse relacionamento não interfira no relacionamento conjugal. Porque nós sabemos também que um grande dilema vivido em alguns, até motivo de piada, lamentavelmente, é que parece que a sogra existe para tomar conta do casamento, o que não é verdade. Tem gente que fala até que a sogra é cobra. Eu já ouvi aí negócio de musiquinha de cascavel, essas coisas são terríveis. Então, agora, o que eu percebo é esse limite que tem que ser administrado. Agora, ontem, apóstolo Alexandre, nós tivemos aqui uma ouvinte e ela contou, e depois dela outros ouvintes contaram histórias parecidas de que a mãe dele, tá certo? A mãe dele fez uma cópia da chave da casa deles, certo? A mãe dele fez uma cópia da chave da casa deles, no plural. Entrou de manhã cedinho lá na casa deles, na hora em que o marido e a mulher estavam, eu até fiquei curioso para saber, estavam fazendo o quê? A Marcela não contava, eu fiquei impressionado, falei, meu Deus, fazendo o quê? Enfim, aí no final nós entendemos que eles estavam na intimidade deles. Então, aí nós começamos a falar sobre esse assunto para identificar as dificuldades que as pessoas têm para impor um limite, que isso é difícil para filho, para a mãe, então, nem se fala. Nossa menina da mesa de hoje, Tânia Pereira, muito bom dia, seja bem-vinda. Esta questão que envolve a mãe se torna mais complicada quando nós tratamos isso dentro de casa, a maneira como o marido vê a mãe da sua esposa ou a maneira como a esposa vê a mãe do seu marido. Bom dia, JR. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, debatedores. Mas eu penso que tem tudo a ver com o início de tudo. A gente olhou aqui, leu, né? E a primeira coisa que veio à minha cabeça assim, será que ela não percebeu isso quando namorava? Quando estava namorando, na fase do conhecimento, na fase ali que a gente está se conhecendo, embora a gente tem muita coisa que não, só vai descobrir mesmo depois do casamento, né? Eu tenho coisas que descubro até hoje. Mas tem algumas coisas que são sinalizadas. Tudo bem que ela diz que ele ainda tinha uma amizade com ele, com a mãe, né? Brincava com ela. Sabe-se lá como, né? Pois é. Mas eu concordo que é um absurdo, é um sentimento egoísta. E eu concordo com o ouvinte onde ela diz que são amores diferentes. Mas, assim, a gente precisa respeitar, acima de tudo, aqueles que nos geraram, que nos criaram, que nos deram a vida. E um respeito que não pode acabar nunca. Nunca. E detalhe, a Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se eu não sou uma boa filha para os meus pais, se eu abandono os meus pais, é isso que eu estou plantando para a minha vida também. Ou ele não vai querer ter filhos? Ele quer ter filhos, se quiser, tudo dele, né? Para ele... Ele não compartilha absolutamente nada, né? Os filhos também abandonarem, claro, com certeza. Nós iniciamos hoje, minha gente, uma trajetória muito especial aqui no nosso Debate 93 a partir de agora. Meu pastor no Debate 93. E
Marcela, nós temos aqui, eu vou pedir a você que faça a apresentação, porque pra gente é uma alegria muito grande receber a participação dos nossos queridos amados ouvintes nas promoções elaboradas e desenvolvidas pelo nosso Debate 93 e hoje o privilégio de começarmos essa jornada nova no Meu Pastor, no Debate 93. Que bom que quem cantou foi você. Foi a Vanese com aquela voz bonita. Que bom que quem cantou foi a Vanese, tem a voz maravilhosa. Mas você sabe quem deu a música fui eu? Foi você. Sabe quem fez? Quem deu a música fui eu? Tá, você não leva fé não, as pessoas não acreditam em mim, no meu potencial musical. Então, não tem problema não. Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes. É uma alegria, um prazer muito grande poder apresentar aqui o pastor Alexandre Lima, que é da Assembleia de Deus, o começo de um grande milagre em Manilha. Ele que veio acompanhado da Aline, a esposinha querida, que foi quem o inscreveu aqui no Meu Pastor, no Debate 93. Seja muito bem-vindo, pastor. É uma alegria muito grande receber o senhor aqui. Pastor, bom dia. Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia a todos os ouvintes do Debate 93. É um privilégio, né? Um privilégio, eu estou até emocionado com essa musiquinha. Você viu aí, né? Eu tô muito Só quer que eu cante? Eu gravo pro senhor. Eu vou mandar pelo seu WhatsApp depois. Manda, por favor. Se eu botar na chamada telefone. Por gentileza, eu vou ficar muito emocionado. Eu já quero ouvir a sua opinião, pastor. Pera um minutinho. Marcela, vamos pro WhatsApp aí. Vamos aqui, telefone 968038319, que já não para de tocar. Um ouvinte diz assim, olha, no começo do meu casamento, meu esposo não deixava que eu fosse na minha mãe. Olha. Sem contar que ele acabou me proibindo de ir à igreja durante 5 anos. Até hoje a coisa melhorou um pouquinho mais, Melhorou, tá? agora é de 3 em 3 anos, pode ir. Mas apesar de ter melhorado, até hoje eu ainda tenho que pedir para ir na casa da minha mãe, ou na casa da minha irmã, ou em qualquer outro lugar. E olha só, eu já tenho 28 anos de casada. Eita. Eu já sou disciplinou avó, direitinho, hein? mas já melhorou mais. Esse é 28 anos de casada e ela continua ali firme e forte. E existem aqui, tem um ouvinte que ele diz assim, olha só, será que não precisa haver um equilíbrio entre marido e esposa? Será que não está faltando essa questão de equilíbrio? Porque pedir também permissão não é um pouquinho demais? Porque ele não é dono dela. E tem um outro ouvinte aqui que levanta uma questão. Ele diz assim, e quando a esposa esquece das necessidades do marido, daquilo que o marido precisa dela quanto esposa, e só quer atender as necessidades da mãe? A Bíblia não diz que eles são uma só carne. Como é que fica? Como é que serão uma só carne se os propósitos deles são diferentes? Que pensam vocês? Vou começar aqui pelo pastor Alexandre Lima, sua opinião sobre esse assunto aí, a partir aqui da participação dos nossos queridos ouvintes, pastor. Bom, JR, o apóstolo Alexandre, né, meu xará, ele falou sobre transtorno de personalidade. O que é transtorno de personalidade? É a alteração de pensamento e comportamento. Aí é necessário fazermos uma anamnese, ou seja, num ponto analítico, patológico e espiritual, porque o transtorno de personalidade é o exagero daquilo que a pessoa acha. Ela acha que é, ou seja, a pessoa ela sai do mundo, do nosso mundo, cria o seu mundo, passa a viver no seu mundo, e o pior que ela acha que o mundo que ele criou é o mundo certo e o nosso mundo é o errado. Isso acontece muito, hein, Tânia? Hein? Acontece. Ué, querida Tânia, tá ótimo. Deixa eu aproveitar o pastor, aproveitar para apresentar o pastor Luiz Suete, que já está aqui conosco. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93, ligados no debate, bom dia a todos os debatedores. E é um tema muito interessante, porque quando o jovem ou a maioria das pessoas se casam, elas não entendem que está começando uma nova história. Não significa que tem que apagar o passado, mas agora a realidade que vão estar vivendo é a realidade de marido e mulher. E viver em torno dessa nova realidade. Muitos problemas ocorrem porque o cordão umbilical ainda não foi cortado.
Não estou falando sobre desonra de pais, sobre desprezar. Não, agora é aquele eu vivo, extremo, né? Eu vivo pro meu marido e eu vivo pra minha mãe esposa. também morreu. Não é isso. Mas agora é uma nova família. O livro de Gênesis fala que Deus abençoou o começo já da criação. Mateus, vem o Senhor Jesus falando. O livro de Efésios vem novamente ratificando que deixará, pois, o homem, o seu pai. Só quando fala homem, está falando da relação de ambos. E serão uma só carne. Mas o senhor está dizendo o quê? Que o marido, então, aqui do nosso meio aqui, está certo? É isso mesmo? Ou... Não, tem que haver um equilíbrio. Bom, ele veio até um susto. Companheiros, vamos lá. A opinião dos companheiros aqui, o assunto está aberto aqui à nossa mesa. Uma coisa que me chamou a atenção ouvindo o teu relato, é quando ela avalia o casamento dela como um inferno, né? Eu acredito que essa administração aí tem que ser um pouco melhorada aí. E aí, é claro que nós também não estamos tendo acesso aqui ao que o marido está fazendo. Estamos ouvindo só o lado dela. Né? E pode ser o que você colocou muito bem, é o seguinte, até quanto isso aí realmente é exato, na exatidão. Mas o que eu vejo é que aí entraria, na minha sugestão, na minha orientação para ela, já se procurou conversar, saber se há algum motivo desse tipo de proibição de relacionamento dele com a mãe, ou algum tipo de dissabor, alguma situação que tenha sido vivenciada e que até hoje não foi conversada. Então isso também tem que se administrar, porque se ela aceita tão somente, sem a conversa, sem o diálogo, e até mesmo da ajuda profissional, e principalmente no caso aqui, uma ajuda pastoral, alguém que possa intermediar, ser um interlocutor entre eles dois nesse conflito, um mediador, né? Que seria o caso o pastor, o psicólogo, e aí quem elas poderiam associar nesse momento para ajudá-los a tentar chegar a uma conciliação, porque do jeito que está aqui não vai muito longe esse casamento. Não vai longe não, né? Às vezes o problema é um grito de alerta, né? Às vezes aquilo que ele está sempre questionando e que está sendo um motivo de briga, né? Na verdade é um déficit de atenção. De repente ele está gritando, olha para mim, né? Não é a questão dela dar a atenção para a sua mãe e ele querer afastá-la da sua mãe, mas ele está querendo uma atenção para ele, né? De repente aquilo que é um problema ou que é um motivo de briga, na verdade é um grito de alerta. Olha aí. Eu penso que todo casamento, no início, ele passa por muitos problemas, muitos. E algumas tempestades a gente estremece mesmo. E às vezes os problemas são pequenos, são fáceis até de serem resolvidos. Eu costumo dizer que casal só briga por bobeira. Porque quando o assunto é sério, a gente senta, né? A gente marca um encontro, a gente sai até de casa, se for necessário, para conversar longe dos filhos e tal. E aí os casamentos são assolados por muitas coisinhas que a gente vai deixando. A Marcela leu aqui o testemunho de uma ouvinte que é casada há 28 anos e há 28 anos ela permitiu que o marido dissesse para ela que ela não tem que visitar a mãe. Então, assim, quando começou isso... Ela só visita se ele permitir. Se ele permitir, 28 então, assim, anos ela foi doutrinada para obedecer isso começou cegamente. quando? Começou lá no início. Então, assim, precisa haver conversa. No início de casamento, a gente passa por muitas crises. É tudo maneiro, né? Tudo novinho e tal. Mas é um momento da adaptação, é um momento da gente se conhecer, é um momento que a gente tem que acordar e dormir juntos. Não tem aquele momento do namoro que a gente brigou, vai um para cada lado, aí esfria a cabeça, depois volta, eu te amo, né? Aí você complicou, Tânia, porque um ouvinte nosso aqui de Realengo tá dizendo: minha nora, com uma semana de casada, já ia sempre à casa da mãe e ainda dormia lá, e é assim até hoje. Não pode abandonar a mãe, mas tem que priorizar o marido. Lógico. Porque para isso ela casou. Será que esse ouvinte não está exagerando nas visitas à mãe? Acho que ela não tem noção do que é inferno por estar por estar fazendo essa comparação de zero. Então você veja que nesse caso aqui você está falando isso aí, e essa mãe é mãe dele dizendo: olha, a minha nora, tá certo? É mãe dele, não é sogra dela, é mãe dele, tá certo? O dia que tá vindo aí é das mães. A mãe dele tá dizendo: olha, ela saía já desde o começo do casamento, vou dormir na minha mãe. Pois é, por isso que a gente precisa achar o equilíbrio, porque também tem isso. Eu já acompanhei casais que, infelizmente, o casamento terminou por intromissão da mãe.
Por quê? Porque não tinha limite. A mãe chegava junto, chegava toda hora. Não, eu faço pra você. Ah, eu fiz pra você. E aí... É que, infelizmente, em alguns momentos também existe toda uma estrutura de dependência econômica, dependência emocional, né, em que o casal resolve casar, mas não estão preparados para o casamento. E aí está toda uma sorte de, por trás disso aí, de dependências que, como está colocado bem aqui, que precisam ser rompidas, né? Até porque deixará... A palavra diz: o homem, o seu pai e a sua mãe, iniciar a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Eu acho que esse deixar aí é que muitos casamentos ainda não aconteceu. E o fato de você dizer assim, pai, mãe, porque às vezes o pai também, né, é mais raro, né? Mas pode acontecer. Ó, o caminho é até aqui, daqui pra lá, deixa que eu e ele resolvemos. Mas ontem aqui a Marcela contou aqui, ó, no WhatsApp aqui, o ouvinte contando que o pai, não é nem a mãe, o pai chega na casa do filho mais cedo, fica na sala, entendeu? Ouvindo. Gente. Não sei se música. Não sei se, entendeu? A rádio. E fica ouvindo. O entendeu? debate? Não, é muito cedo pro debate. Tá. Muito cedo, só se for a reprise. Ele tá ouvindo, entendeu? E depois vem, né? Não é isso, Marcelo? Não é isso que você falou? Aí vem os dois lá de dentro e o sogro tá ali na sala, tá... Entendeu? Bom dia. Você imagina. Pastor Alexandre, quando a nossa ouvinte diz assim, pra minha mãe, ele só tem indiferença e quando demonstra o carinho por ela, meu esposo faz cara feia? Ainda quando falamos do transtorno de personalidade, a pessoa cria o seu mundo. E quando ele cria o seu mundo, ele também cria as suas regras, os seus princípios. E criando as suas regras, os seus princípios, o que pode acontecer? Vai desencadeando uma série de... um conjunto de fatores, ou seja, em um desses conjuntos, o mais fraco e leve que eu posso afirmar é o ciúme. Né? Já desencadeou o ciúme. Se ele olha de cara feia para a mãe dele, é porque ele já está... A mãe dela. Para a mãe dela, é porque ele já está com ciúme da mãe. E daí para pior, porque pode gerar também agressividade, ao extremo, isolamento e etc. Mas eu analiso, faço uma anamnese da seguinte forma: esse transtorno gera ciúme, e esse ciúme também, se ele quer ter filhos, também ele vai ter ciúme do filho, e etc, etc. Difícil, né? Etc. Quer dizer, a gente Muito vê difícil. Que há uma grande chance da dificuldade estar nele, né? Até o relacionamento pode ser, de fato, como vocês colocaram aqui, a menina tá exagerando, tá indo longe demais, mas em alguns casos a dificuldade é dele. E os exageros acontecem de ambos os lados. Como o JR destacou aqui, que ontem nós tivemos casos de sogro e sogra que exageram, então tem casos aqui de marido e mulher que exageram. Tem um ouvinte que diz assim, olha só, gente, é muito complicado, porque é muito bom quando o marido chega em casa e a esposa está lá. Mas é chato quando a gente chega e a esposa está na casa da mãe. É ruim porque a gente quer chegar em casa, quer encontrar a esposa, poder abraçar depois de um dia de trabalho. A gente sabe que para casa da mãe, a esposa até pode ir a qualquer momento. Agora, tudo tem seu tempo e algumas mulheres não enxergam isso. Que tem o tempo, que o marido quer chegar em casa, quer encontrá-la. Eu acredito que Deus pode mudar a situação, sim. Só que o primeiro passo, nós é que temos que dar. Não sei se algumas mulheres estão dispostas a dar o primeiro passo. E tem um outro caso aqui, bom, eu vou contar de cabeça aqui porque eu me lembro. E a ouvinte disse aqui, achei. Ela disse assim, olha, o meu marido, ele me largou, uma ouvinte já contando o caso do que aconteceu com o marido. Eu estava grávida de 8 meses e ele me deixou em casa passando mal sozinha porque foi levar a mãe dele em casa. A mãe dele tinha condição de ir para casa sozinha e ele tinha condição de me atender. Ele foi levá-la em casa, voltou para casa de madrugada e eu tive que ir para o hospital muito mais tarde. Eu estava com uma infecção gravíssima e tive que aguardar durante todas essas horas. Eu acho que há casos e casos e acho que a mãe dele poderia ter esperado neste
neste momento. Ouvinte, me conta aqui, há quanto tempo isso aconteceu? Tá bom? Responde aí, depois a Marcela me conta aqui. E ela complementa assim: eu não quero o lugar da mãe dele, não. Eu só quero o meu lugar de esposa. Certo, mas há quanto tempo isso aconteceu que eu fiquei curioso para saber, porque eu tô achando que você já tem, né? Vamos ver. Porque, de fato, há um ponto fundamental, né? Para ele voltar de madrugada, ou a mãe mora muito longe, né? A mãe mora muito longe. O papo estava muito bom. Ou o papo estava muito bom e ficou muito tempo, descansou, jantou e a mulher estava em casa. Realmente, hein, Tânia, a descrição para a mulher é quase que uma agressão, né? Quase que um abandono. É um abandono, não deixa de ser, né? Ainda mais num estado como esse que ela disse aqui. Ela estava grávida. E a gente sabe que gravidez, né, a gente requer atenção, os nossos hormônios, né, mudam, a gente fica mais sensível, tudo é maximizado. E aí o marido tem que ter aquela paciência, tem que estar juntinho. Graças a Deus, eu fui muito feliz nesse sentido. Então, assim, é ruim quando eu ouço um depoimento desse, porque eu sei que é ruim. Ela com mais de 8 meses, 8 meses e meio, é isso? Aí. 8 meses. Pois E é perigoso mesmo. Não dá pra deixar sozinho, assim. Meu Deus. Devia ser uma senhora mãe, né? Rapaz, não é brincadeira, não. De Duque de Caxias, um ouvinte dizendo: esse marido tem a mulher como uma propriedade dele, não está sabendo conduzir esse relacionamento. Sei que quando casamos formamos uma nova família, mas não quer dizer que devemos cortar relações com os pais. É nesse ponto que um ouvinte diz: olha, sou casada há 6 anos aqui no Facebook. Aliás, veja a nossa foto aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Você vai conhecer a nossa turma aqui, os nossos debatedores de hoje. Aqui o ouvinte dizendo: sou casada há 6 anos, meu marido nunca me proibiu de ver meus pais. E se isso acontecesse, eu me separaria, até porque é mandamento de Deus honrar pai e mãe. Olha aí, essa aqui já chega na canela. E também até a própria palavra de Deus em Efésios 5, quando a orientação é que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E se a gente perceber esse amor aqui ao pé da letra como tem que ser biblicamente, ele está bem afastado, bem distanciado, ou seja, falta essa questão do entendimento dele como esposo também. Porque não estou partindo da premissa que são cristãos, né? Que têm uma vida com Deus. E aí eu vejo o quanto de mau testemunho ele dá, né? Administrando a sua família dessa maneira literalmente absurda, né? Surreal. Aqui outro ouvinte dizendo: ó, namorei com um rapaz que ele era da igreja, ele cantava na igreja, pregava, e quando fizemos 1 ano e meio, minha mãe entrou em depressão e eu parei de estudar para cuidar dela. Ele não aceitou e fez com que eu escolhesse entre ele e a minha mãe. Olha o sujeito. Que absurdo. Tem que escolher entre eu e ela. Tá sozinho. Ela deixou o camarada e disse: para mim isso foi um livramento. E nós temos que concordar que nessa altura do campeonato, não é isso? Hein, pastor Suete? É porque a maioria das pessoas, elas querem ter muito sentimento de posse. Eu torno a usar a mesma frase que eu finalizei na minha primeira colocação: equilíbrio. Todo relacionamento, ele tem de fugir dos extremos. Todo extremo, ele é nocivo. Mas eu queria chamar a atenção aqui para um terceiro personagem nessa história toda desse meio. Nós estamos falando do marido, estamos falando da esposa, mas tem a mãe também que está envolvida. E aqui eu quero fazer um alerta para os pais. Eu tenho agora uma filha que se casa agora no mês de outubro, 25 anos de idade. Olha aí. Os pais, eles também têm um papel fundamental nessa história para propor esse equilíbrio. Como? Ajudando os seus filhos a viverem a maturidade de um novo relacionamento. Formação do caráter. Ajudando a formação do caráter e essa nova fase. Uma vida a 2 é fácil? Não é. Conforme foi colocado aqui, o primeiro ano, eu falo por experiência própria também, que saudade dos meus primeiro ano, há 26, 27 anos atrás, né? O primeiro ano é o mais difícil, são 2 pessoas diferentes, com formações, com educação, com jeito de ser, que agora vão estar debaixo do mesmo teto, vivendo uma nova realidade. E os pais, eles têm de ajudar no processo dessa independência. Senão tudo o filho vai levar para a mamãe, tudo o filho vai reclamar para o papai, se o papai e a mamãe ficar dando guarida e apoio quando for ver, tá tendo essa situação que está acontecendo aqui. Marcela,
Tem aí? E é exatamente sobre... Tem aí? Tem aí? Lenço, pastor Suete. Vamos lá, rapidinho. Vamos lá dentro. Porque eu já sinto uma lágrima rolando no olho esquerdo dele. Olha ali, no olho esquerdo. Tá chegando muito rápido, né, pastor? Mas é sobre mães, exatamente. Como é que os pais se comportam? Olha aqui. Mamãe escreveu, brava. Ela disse assim: olha, o meu genro proibia minha filha de ir na minha casa. Meu Deus. Aí teve um dia que eu liguei pra ele e falei assim: ó, se você não deixar minha filha vir aqui na minha casa, vai acontecer alguma coisa com você. Jesus, olha. E aconteceu na mesma semana. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Eu quero saber, claro. O que aconteceu? Ele foi preso. Jesus. Pegou 5 anos de cadeia. E hoje ela mora comigo e eu tenho ela perto de mim. É o que ela disse. Não, mas já vi um histórico anterior. Peraí. Exatamente isso. Ouvinte. Ouvinte. Tá aqui. Praga, vou dizer a você, em nome do apóstolo Alexandre, da Tânia, do pastor Luiz Suete, do pastor Alexandre, da Marcela, em meu nome, nós te amamos. Olha, você mora no nosso coração. Qualquer coisa aí. Entendeu? Não é? Se quiser passar aqui no debate, tem cafezinho pra você. Entendeu? Você vai ser bem-vinda. Olha, tem uns CDs aqui, pode escolher, faz a lista. Faz a lista aí. Mas, retomando aqui, o camarada já tava tem um esquema errado aí, porque, né, por mais o esqueminha tava funcionando. Essa sogra só, né? 190. É aqui o endereço, hein? Olha, vou pra um breakzinho e já volto. Vem aí, Marcha pra Jesus 2015. A família cristã marchando unida por um Brasil sem corrupção. Participação de Thales Roberto, Fernandinho, Eli Soares, Gabriel, William Nascimento, Flor de Lis e muito mais. Dia 30 de maio no centro do Rio de Janeiro. O Rio vai se unir na Marcha pra Jesus 2015. Realização Conselho de Ministros do Estado do Rio de Janeiro. Apoio. Parabéns 93 FM. Parabéns 93 FM. Parabéns 93 pelo seu aniversário. Essa data foi marcada no meu calendário. Ar todo dia com muita emoção, tocando louvores que alegram meu coração. Mais um ano se passou com a graça do Senhor. Sua família cresceu com saúde e muito amor. Querida 93, seja muito abençoada. Todo dia, à tarde e toda madrugada. Visão e muita animação. Esse é o desejo do nosso coração. Visão e muita animação. Esse é o desejo do nosso coração. Do nosso coração. Visão e muita animação. Esse é o desejo do nosso coração. Nosso coração. 93. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Recebendo no programa de hoje o apóstolo Alexandre Macedo, a educadora Tânia Pereira, o pastor Luiz Suete, o pastor Alexandre Lima. Estamos no nosso Debate 93 de hoje. Aqui um ouvinte da Vila Maria Helena dizendo: minha mãe ela fica na dela e não se mete na vida de nenhum dos filhos, mas fica preocupada, né? E triste, porque ela fica até 6 meses sem ver o filho, porque a nora tem ciúmes e não deixa ele ir lá sem a presença delas. Se tiver aqui, vai comigo. Nós ficamos revoltados com essa atitude. Eles moram no mesmo bairro, bem perto. Isso deve ser doloroso para uma mãe, né? O filho, 6 meses, aí gente. Também é demais, né? Aí é uma falta de consideração muito grande. Acho que o filho também tem que se impor um pouco, né? Se posicionar, né? E eu também quero aproveitar, JR. Eu amo minha sogra, né? É bom.
Depois dessa notícia aí dos 5 anos isso, aí, rapaz. quero deixar isso bem claro. Pelo hein? amor de Deus. Todos nós. Essa sogra aí eu vou te contar, hein, pastor Alexandre. Eu queria até trazer um exemplo da minha sogra. Olha aí. Eu sei que ela está me ouvindo, a minha sogra. Ó, isso, eu tô vendo pelo seu olhar que tem emoção aí. Eu tô emocionado. E se cantar musiquinha, eu vou ficar mais ainda. Então, pera um pouquinho, que é agora, ó. Eu quero ouvir. Peraí, cadê a música? Aqui, eu ó. quero ver a música. Meu pastor no debate 93. A minha sogra, ela foi uma mãe. Ela foi uma mãe, e para eu ser bem objetivo aqui, por causa do horário do debate, uma vez nós temos as crises que passamos assim quando casamos, e aproximadamente 1 ano de casado, a minha esposa pegou e falou assim: eu vou embora. E juntou tudo, juntou lá umas roupas e falou assim: eu vou embora. Ela está aqui? Eu falei: vai? Ela falou: eu vou embora. E quando ela chegou na casa da mãe, que é a minha sogra falou assim: volta agora. Olha aí. Eu te avisei que casamento não era brincadeira. Eu te expliquei. Olha. Então aí vem a questão da mulher sábia. Edifica a sua casa. É verdade. E a tola destrói. Minha sogra, uma mulher muito sábia. Hoje, eu já há 16 anos casado com essa princesa. E agradeço a Deus e a minha sogra pela sabedoria. E acredito eu que os ouvintes tudo parte do princípio bíblico, e que através da sabedoria as coisas vão ficar, vai acontecer, vai ficar bem, mas é necessário que haja sabedoria, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Olha, para dar mais informações aqui a vocês, aquela nossa ouvinte grávida, tá certo? A ouvinte grávida, né? Ela conta que a mãe dele mora longe, e hoje meu filho tem 1 ano, então tem 1 ano e pouquinho aí, né? Ele saiu, era mais ou menos 21h30 e voltou 5 da manhã. É longe, mas que é isso, hein? Esse tal de longe aí é longe, mas longe do verbo longe, muito longe mesmo, né? Mas enfim, tá aí. Aqui outro ouvinte dizendo: olha, eu vivi esses conflitos com o meu marido, ele não me proibia de ir lá na minha mãe, mas ele reclamava de não me encontrar em casa. E eu não me despertava, até porque sempre deixei tudo pronto. Quando entendi que algumas coisas dependiam de mim, eu aprendi a ser esposa e estar presente quando ele estava para chegar, e também a ser filha, estando sempre que possível com a minha mãe, e assim evitei esses conflitos de ciúmes. Compartilha a nossa querida ouvinte, trazendo a sua experiência, que eu quero agradecer pelo carinho da audiência. JR, eu tô um pouquinho espantada aqui. Eu, quando recebi a pauta, né, eu olhei, estudei e pensei assim, bom, não é muito a minha praia, né, a minha realidade. Por quê? Porque graças a Deus, quando eu me casei, e isso tem 21 anos, nós combinamos assim. A gente já se conhecia, a gente teve aquele tempo de namoro e noivado, nossas famílias se conheciam, se encontravam, a gente programava isso, né, encontros, e um abraçou o outro. Não só eu considero os meus sogros como meus pais, e eu falo isso para eles, né, vocês são os meus pais, como meu marido também considera os meus pais como pais dele. A gente tem esse carinho, a gente liga, a gente fala, a gente tem muito amor um pelo outro. Temos nossas diferenças? Temos. Mas o carinho sempre foi muito sincero entre nós. E aí, com esse monte de WhatsApp aqui, essas mensagens, a gente vê que o negócio tá meio revirado, né? Tem muito, e eu quero crer que a maioria dessas pessoas são pessoas até de lares cristãos, quero crer não, né? Que pode não ser. Mas assim, então, a gente precisa mesmo trabalhar muitas questões no nosso meio. Questão de relacionamento familiar, o preparo, e a gente pode falar isso mais pra frente, mas o preparo, né, do casamento, a gente precisa de mais da nossa atenção. A gente como líder, vocês como pastores, precisam atentar um pouco mais para esse preparo para o casamento, porque é sério.
É sério, né? A gente, lógico, aqui a gente, pelas nossas experiências, a gente vê que as nossas famílias estão estruturadas, mas tem muita gente aí que precisa de socorro. Mas o que espanta a gente, pelo menos quando a gente lê aqui, que olha, quando namorávamos, ele até brincava com ela. Não havia menor indício, pelo menos, que eu pude interpretar, dessa hostilidade toda, porque para brincar. Então, há de se questionar o seguinte: será que houve alguma coisa que também não é passado pela filha? Alguma situação vivenciada que desencadeou? Não estou querendo justificar, estou querendo abordar. Desencadeou toda essa situação? No tempo de namoro, pastor, né? Era um outro nível de relacionamento. Ele estava ali como namorado, né, da atual esposa. Então não havia o espaço, ele não ocupava o espaço ainda de esposo e, por consequente, a atenção também que ele esperaria como retorno. Então, no papel de namorado, estava tudo dentro do contexto, como você bem colocou, né? Ela fazia bem o papel de namorada e a mãe, ou seja, a sogra, bem o papel de sogra, e não tinha nenhum conflito. Com o casamento, né, agora mudou. Mas aí perderam o bom senso? Tomou posse? Não, então aí agora, né, agora ele passou a viver, aliás, os três passaram a viver uma outra realidade. Na verdade, a gente não sabe exatamente, a gente não tem todos os elementos dessa situação, né? A gente está abordando a partir da ótica e é uma perspectiva que se amplia, porque nesse caso nós temos aqui esses indícios, em outros são outros indícios, e aí você vê que o problema ele é mais amplo e é mais comum do que a gente sabe. A gente já sabia que tinha, mas tem alguns casos que parecem muito exagerados, quer dizer, proibir de ir, não vai, se eu não for junto não vai, esse radicalismo, ou aquele outro ouvinte namorando, ou ela ou eu. É um sentimento. Ou ela ou eu, a mãe da menina em às depressão. Vezes ainda no tempo de namoro. A gente tem históricos, né, às vezes até, infelizmente, na igreja, de pessoas que vivem um determinado nível de comunhão, de amizades em relação aos demais jovens. E quando começa a namorar, começa a entrar um sentimento de posse em que a pessoa tem que se distanciar, e já começa ali os sinais ali no período do namoro. Algo que foi pontuado aqui, que eu acho muito importante: a decisão de se casar é algo muito sério. Muitas pessoas, às vezes, não pesam essa decisão. Tem aqui pastores, tem aqui líderes. O casamento é uma decisão que envolve, para o cristão, a sua vida toda. O casamento é um só. Então, a pessoa não pode entrar no casamento como se fosse um test drive, como se fosse uma aventura, como uma experiência, ou eu vou ver se vai dar certo. E outra coisa, a visão que temos de ter os nossos sogros, né, e foi bem posicionado aqui na mesa, é que eles são bênçãos, porque eles nos deram o maior presente que nós podíamos ter, que é o quê? Sem os meus sogros eu não teria a esposa maravilhosa que eu tenho, né? Então, quando você muda a sua visão e para de competir pelo afeto, pela atenção, e começa a se posicionar que todo mundo tem um espaço, todo mundo tem o seu valor, começa a vir a harmonia. Muito bem, Marcela. Ou não, pastor Alexandre? Olhando literalmente aqui, o que foi enviado pela ouvinte, isso é o extremo do extremo, né? Porque analisando aqui, observamos que essa pessoa precisa de ajuda, e precisa de ajuda em conjunto, uma ajuda psicológica, analítica, psiquiatra e, em primeiro lugar, espiritual. Porque é o extremo do extremo. Proibir tomar posse aqui, realmente ela precisa se literalmente é isto aqui, né? Os casos são vários, o WhatsApp não para de tocar, então existem casos que tem um ouvinte aqui que contou que o marido tinha ciúme da relação dela com os pais, ou seja, ele podia ir na casa dos pais dele, mas ela não podia ir na casa dos pais. Então, ela falou o seguinte: o negócio é o seguinte, se você vai à casa dos seus pais, eu vou poder ir na casa dos meus pais sim, porque no final das contas ele já estava até proibindo que o filho deles visitasse os avós, os pais dela, né? Mas olha,
Se vocês pensam que há casos absurdos, então vamos lá. Tem uma ouvinte que diz aqui, ela é casada há menos de 5 anos, eu não vou dar o tempo exato que ela é casada, e ela diz assim, eu e meu marido compramos o nosso primeiro carro. Coisa boa, né? E aí a primeira coisa que meu marido fez foi dar a chave reserva do carro para a mãe dele. E ela usava e abusava. Além de emprestar o carro para outras pessoas. E quando eu precisava sair, eu tinha que pedir emprestado a chave do meu carro. Resumindo, o que eu fiz? Eu parei de pagar o carro. Parei de ajudar a pagar o carro. Porque até a gasolina para ela passear, o meu marido colocava. Então, para não me aborrecer mais, eu falei, parei de pagar. Para não aborrecer mais. Para ela não se aborrecer mais. Será que não se aborreceu mais, ouvintes? Eu ouvi que a Tânia participou bastante desse tema aí. Vai lá, Tânia. Não, graças a Deus. Não é você, Tânia, não é experiência pessoal, é análise do tema, não é isso? É análise do tema, porque afinal de contas, o ouvinte tá dizendo que ele comprou um carro e deu a chave reserva para a mãe. Se você parar do princípio que a esposa não dirige, isso aí é uma coisa. Agora parece que ela dirige. Se ela dirige, ainda banca o carro. Entendeu? Ela né? Paga o carro. Realmente, enfim. O que vocês acham? Né? É um absurdo mesmo. E aí, volto a dizer, falta aquele equilíbrio. Aquele equilíbrio e até os limites que precisam existir no início do casamento. A gente vai se experimentando, não é? É igual quando a gente tem filhos. Os filhos vão nos experimentando. Casamento é a mesma coisa. A gente vai um experimentando o outro. E aí a gente vai colocando os nossos limites. Eu sei que a gente está falando de vários extremos aqui. Provérbios 25:17 diz assim, ó: põe raramente o teu pé na casa do teu próximo, para que não te enfade de ti e te aborreça, ou para que não se canse de você. Então, a gente precisa tomar cuidado, tem que ter esse equilíbrio. Eu sinto, por exemplo, muita falta dos meus sogros na minha casa. Eu acho que eles levam muito a sério isso aqui, sabe? A gente às vezes até reclama. Mas precisa ter esse equilíbrio. Você também não abandonar, não ficar tão longe, mas também não ter tanta intromissão assim. Como assim dividir tanto a esse ponto, né? Não que não possa emprestar, que não possa usar. Afinal de contas, Deus dá para nós os nossos bens pra gente compartilhar, pra gente abençoar o outro, mas não é esse não ponto. Ao extremo, mas eu não sei se é uma percepção minha, mas a gente percebe em ouvindo, lendo e escutando tudo isso, a falta do diálogo na família. É verdade. Porque parece que as coisas são tomadas por posições unilaterais. Olha, é assim, é dessa maneira, é dessa forma, é desse jeito. E eu creio que na amplitude de problemas nós vamos ver problemas conjugais, falta de diálogo. Essa administração de como vai se relacionar com a família, falta de diálogo. E eu creio que esse seja o problema da família moderna. Nós vivemos o isolacionismo, cada um vive o seu mundo, até dentro do casamento. E quando se encontram, são tão distantes que dão esses choques, porque não há mais o diálogo, não há mais a conversa, não se senta mais à mesa como família para administrar essas questões. Então vão se tomando aí as medidas, as decisões, e até agora mesmo essas pessoas estão ouvindo a gente. Não foi a última vez que você sentou para discutir essa situação? E parece que a gente tem que recorrer até ao rádio para uma forma de desabafar. Olha o cúmulo do que eu vivo na minha casa. O carro é administrado pela minha mãe, né? Então fica aqui a nossa palavra, pelo menos eu creio, é que nós precisamos desenvolver o diálogo, a conversa, que está ausente no casamento, na família. Pais que não conversam com os filhos. Tem pai que quando vai descobrir, o filho já está lá já usando o crack, a cocaína, porque parece que isso foi roubado da família. Ó, ouvinte dizendo: eu conheci um casal que a esposa proibia o marido de ver a parentela e de ir à igreja a ponto de agredir o marido. Ó, que mulher brava. Outro ouvinte: no meu caso, eu não proíbo dele ir. Olha aí. Ouvinte contando: eu não proíbo, mas se ele tiver que ir, eu não vou. Pois a mãe não transmite confiança nenhuma. Antes do casamento, ela me tratava com amor, porém no dia do meu casamento, ela sequer olhou para mim. Quem dirá desejar felicidade? Com 7 dias de casados, ela foi na nossa casa perguntar se um dos meus convidados era meu ex-namorado, porque alguém tinha dito isso a ela. Eu fiquei muito chateada. E outra coisa, ela quer saber de tudo que se passa na nossa casa, até o que comemos, quanto ganhamos, e vive pedindo as coisas para ela.
Estamos no começo da nossa vida a dois. Falei para ele que não vou na casa dela enquanto não sentir o desejo no coração, e também não quero ela lá em casa, porque ela tudo conta para todo mundo da família. É inconveniente até nas ligações, ela liga a qualquer hora. Outro dia ela ligou aqui para casa 1h, diz a nossa ouvinte. Nós já vemos aí uma série de conflitos, desculpa a expressão, que são parecidos. Que são parecidos. E desculpa a expressão, a famosa fofoca, né? Que destrói muitos relacionamentos. Atenção, casais, vivam a realidade, a dor de vocês. Não estou falando que vocês têm que destruir pontes do relacionamento anteriores, mas o casamento é, acima de tudo, um relacionamento para ser vivido com intensidade. Outro dia eu estava vendo uma reportagem que provava que hoje é cada vez maior o número de pessoas dependentes, às vezes até financeiramente, dos seus pais, dos seus avós. Antes, o jovem, ele crescia e ele ia viver a sua vida, né? Num bom sentido, estudo, independência financeira. Hoje, uma pesquisa prova que é cada vez maior aqueles que não querem sair dessa zona de segurança, dessa dependência afetiva. E o que nós vemos? Nós vemos uma geração fraca diante dos desafios da vida. Quando eu educo os meus filhos, e não é o tema aqui, eu não estou educando os meus filhos para mim, eu estou educando eles para a vida. Ouvinte do Mendanha, passei por isso com meu marido e agora passo com a minha nora. Meu marido proibia a visita da mãe porque ele achava que ela era muito negativa. E a minha nora tem ciúmes de mim com meu filho e também proibiu do meu filho me visitar. Ouvinte. Hein? Bom. É que não dá para se assustar, eu não me assusto muito, porque eu já faço um trabalho com casais e realmente surge essas situações. Agora, a questão como eu já disse, tudo parte do princípio bíblico. Não existe essa questão de proibir mãe. A Bíblia é muito clara quando fala e diz que devemos honrar pai e mãe. Então, é necessário que no casamento se faça na jovialidade, no ápice da jovialidade, a pessoa conhece a outra pessoa e já vive o que eu chamo a fase dos sonhos, né? A fase, tô apaixonada ou estou apaixonado, e não analisa, e o que acontece? Se casa e aí depois vem os problemas. Então, e essa falta de análise é uma coisa terrível, porque se a pessoa não analisar de fato, ela não conseguirá enxergar nada, porque enquanto ela diz estar apaixonada, ela tá na fase não vê dos nada. sonhos. Vamos lá, Marcela. Então, durante a pesquisa aqui nós perguntamos se os nossos ouvintes conheciam algum casal em que um dos cônjuges tentou afastar o outro dos pais e deu um empate aqui. 70% dos nossos ouvintes, tanto por telefone quanto pelo site, dizem que conheciam sim, mas existe gente aqui no WhatsApp dizendo o seguinte: a Aline de Nilópolis, ela falou: olha, eu sou abençoada então, porque o meu marido, além de não proibir que eu vá na casa da minha mãe, na verdade, ele daqui de casa é o que mais gosta de ir lá. Olha. E todas as vezes que a gente vai, na maior parte das vezes, quem toma a atitude de ir é ele. É ele que diz: olha, vamos lá na sua mãe, vamos lá na minha sogra, porque eu me sinto muito bem de ir lá. Então, é o relato aqui da Aline no nosso WhatsApp. Que palavra boa, quero agradecer aos nossos queridos e ouvintes amados participando conosco. Aqui uma outra ouvinte dizendo: olha, eu desconfio, que coisa difícil, ó. Desconfio que meu filho de 4 anos foi acariciado por uma pessoa da minha família. O problema é que quem fez isso também é menor de idade. Eu sei que se eu falar vai gerar um grande conflito. Por outro lado, tenho certeza que meu filho não iria inventar algo assim, até porque ele contou como se fosse uma coisa normal. Agora vivo o dilema de conversar com a mãe do menino ou afastar o meu filho dele. E aí? O que fazer diante de um possível caso de pedofilia dentro da família? Vale a pena arriscar a paz e a harmonia de toda uma família por um suposto assédio?
Como descobrir se de fato uma desconfiança deste episódio é de verdade ou não? Como é que descobre se o que está sendo contado é verdadeiro ou é falso? Olha que situação, minha gente. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui ao apóstolo Alexandre Macedo. Obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, JR. Aproveitar aí, já que é o Dia das Mães domingo, mandar um beijo pra minha mãe. E também não posso esquecer, né? Um beijo pra minha sogra. Depois desse debate hoje, todo mundo alerta. Bênção pura, obrigado, apóstolo. Muito obrigado a Tânia Pereira, muito obrigado. Leva um abraço para todos de sua casa, minha querida. Obrigada, JR. Eu também quero mandar um abraço para eles, né? Para minha família, meus filhos, meu esposo, para minha sogra, óbvio. Claro. Pro meu sogro, que estão lá ouvindo. Pro Pedro Felipe, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns. Hoje o Pedro Felipe, debatedor aqui, tá fazendo aniversário. Pra Paulinha, minha sobrinha, que também fez aniversário. A gente vai cortar um bolinho com ela amanhã. Beijinho, Paulinha. Maravilha. Pastor Luiz Suete, muito obrigado. Leva um abraço para Casa da Bênção em Éden, também para os pastores queridos do Conselho de Pastores de São João. Obrigado à casa pela oportunidade de estar aqui participando desse debate tão esclarecedor. Quero mandar um abraço especial para a minha amada igreja, filhos espirituais que amo, Casa da Bênção ali no Éden, ao Conselho de Pastores, esses companheiros, tem sido uma bênção no ministério. Um abraço para todos os ouvintes, a audiência maciça do Debate 93, a Marcele Xavier, lá do lote 15, no Vona, da Casa da Bênção do Vona, pedindo que mandasse um abraço. E por último, Família Debaixo da Bênção. Tem uma página no Facebook, uma fanpage, Família Debaixo da Bênção, aonde esses assuntos a gente dá dica, orienta, num ministério voltado para a família. Pastor Alexandre Lima leva um abraço carinhoso para o povo da Assembleia de Deus, o começo de um grande milagre em Manilha, para todo esse povo de Deus que nos acompanha. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje entre nós. Sim, JR, eu quero agradecer primeiro ao senhor JR pela oportunidade, a Marcela pelo carinho. Quero agradecer a minha esposa que enviou e-mail, a minha filha que está agora no carro vindo da escola, né? Junto com o Denilson e a sua esposa. Quero agradecer a igreja que pastoreio, que é a Assembleia de Deus, o começo de um grande milagre, que é localizada num bairro Granja de Cabo Sul, que é Manilha, Itaboraí, extensivo à congregação Memorial. E agradecer a todos os debatedores, todos vocês, e o grupo de pastores do Zap, melhor falar Zap, né? Que está sempre conosco. Tá bombando, né? E a nossa convenção aí, a SEADER, né? São 5 mil ministros aproximadamente. Que Deus continue abençoando a todos. Muito obrigado. Obrigado você, pastor querido, pela presença aqui hoje entre nós. Também a Aline, a sua esposa, que foi quem indicou, e a Aline está na nossa foto aqui no Facebook, ao lado do pastor Alexandre. Você vai conhecer o pastor Alexandre e também a Aline. Estão abrindo a nossa foto, você vai conhecê-los ali. E Aline, muito obrigado pela indicação, foi uma excelente indicação. Que Deus te abençoe cada vez mais, a você, a sua casa. E você quer mandar um abraço para quem, Aline? Bom dia, JR. Bom dia, né? A Marcelinha também nesta manhã e todos que estão aqui na rádio e aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã. Eu quero mandar um beijo para as mulheres lá da congregação Memorial, para as mulheres também da igreja, né? O começo de um grande milagre. Quero dizer que essas mulheres são uma bênção, mulheres, que vocês possam continuar neste propósito firme, né? Porque vocês são mais do que vencedoras. E quero mandar um beijo também, que é domingo, né? É o Dia das Mães. Verdade. Quero mandar um beijo para todas as mamães e em especial para minha grande mãe, né? Dizer que ela é uma super mãe, uma grande mulher de Deus. Amém. Bênção por Aline, muito obrigado. Deus te abençoe sempre. Sempre muito bom ter aqui os nossos amados ouvintes. E aí, a participação dos nossos ouvintes continua. Hoje foi a estreia. Pastor Alexandre aqui e para nossa alegria foi essa grande bênção, e nós temos aí a possibilidade dos nossos ouvintes continuarem a escrever, encaminhando aqui os seus pastores. É o meu pastor no Debate 93. É isso aí, como eu disse lá fora, agradecer o carinho da Aline, do pastor Alexandre. Aline, assim como a Aline fez, a gente pede também a você que faça.
você quer, assim como o pastor Alexandre esteve aqui, escreve pra gente, debate@radio93.com.br. Não manda pro WhatsApp, manda para debate@radio93.com.br. A Aline, quando escreveu, ela colocou o nome do pastor todo, colocou o telefone, tem que colocar o telefone, colocar o endereço, colocar a igreja, a denominação, coloca tudo certinho pra gente poder entrar em contato. Em breve o seu pastorzão está aqui e você está acompanhando, assim como foi a Aline e o pastor Alexandre hoje. Bênção. Muito obrigada, tá? Bênção por isso. Muito obrigado. Olha a vinheta aí, pastor. Tô emocionado. Eu vou chorar. É bênção pura, minha gente. Nós vamos orar juntos nessa hora. Vou pedir ao pastor Luiz Suete para orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração. Nós vamos orar também, como temos orado sempre, pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Vamos lembrar das nossas mãezinhas queridas, sempre muito bom. Na segunda-feira a gente tem aqui uma homenagem especial às mães, sempre no dia após, para que todo mundo possa celebrar com a mamãe com muita alegria em nome de Jesus. Deus, o desejo do seu coração é que as famílias sejam abençoadas, Pai. E partindo desse princípio, não há maldição alguma que possa resistir ao teu poder. Então eu te peço, abençoa os lares, abençoa as famílias, traga, Senhor, harmonia, equilíbrio, entendimento, diálogo, para que todas as crises sejam superadas e os relacionamentos sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.